Quero convidá-los para a leitura da palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 13, de 1 a 15. João, capítulo 13, de 1 a 15. E diz assim o texto: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai confiara às suas mãos o que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. E então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia que era o traidor, e foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, e voltando-se para a mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre, e o Senhor dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, que através do Teu Espírito, a Tua palavra se torne realidade em nós, que ela encontre em nós um espaço no nosso coração, na nossa mente, para transformar a nossa forma de ver a vida, de compreender as coisas que vêm de Ti. Pedimos que o Teu Espírito nos convença dos nossos pecados e o que Teu Espírito nos conforte, nos console, nos ensine tudo o que nós precisamos aprender nesta noite. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Uma grande parte das pessoas, quando ouvem esse texto da palavra de Deus, ou uma grande parte dos pregadores, usam esse texto para falar sobre a necessidade que as pessoas têm de servir a igreja, sobre a humildade de Jesus em servir a igreja. Gostaria de, nesta noite, dar uma outra perspectiva para o texto, um pouco diferenciada dessa ideia de serviço que a gente deve prestar à igreja. O contexto no qual Jesus fala a respeito, ou quando essa história é contada por João, é um contexto em que Jesus está falando a respeito da sua ida para o Pai,
a respeito da sua ida para a cruz, depois a ida para o Pai e depois a volta dele para morar no coração dos seus filhos. E Jesus está explicando para eles por que ele vai para a cruz. Jesus está dizendo assim para eles: olha, eu estou indo para a cruz porque vocês são pessoas, ou vocês são filhos de Deus e vocês precisam de confiar em Deus. E vocês precisam da minha presença dentro de vocês para que vocês sejam capazes de cuidar um do outro. O contexto ao qual essa história está relacionada é um contexto no qual Jesus está falando sobre a importância da demonstração de amor dele na cruz. E, portanto, a importância da nossa demonstração de amor uns pelos outros. Na nossa igreja, ou aqui, nós estamos tentando desenvolver um projeto que cremos está profundamente relacionado com o Evangelho e com a pregação que Jesus fez durante todo o tempo em que ele esteve aqui na terra, e que culminou com a sua morte na cruz, numa demonstração a mais inusitada e é impossível de qualquer outro ser humano fazer, numa demonstração de amor que ninguém jamais poderia fazer, quando ele dá a sua vida por nós. Nós estamos tentando desenvolver aquilo que ele nos ensinou a partir da sua vida na cruz. É por essa razão que a gente toma algumas ações aqui na igreja. E a primeira delas é tentando pregar o Evangelho na sua pureza e naquilo que há de mais essencial, que é no amor que nós devemos ter por Deus e no amor que nós devemos ter uns pelos outros. Por isso, tudo que fugir disso não é Evangelho e nós não queremos praticar. Todas as coisas que tentamos fazer aqui é no sentido de ensinar a comunidade a amar a Deus e amar ao próximo. Vou dar alguns exemplos. De manhã, todas as manhãs a gente tem um gostoso café aqui. Esse café é preparado por alguns grupos da igreja. Os grupos e departamentos, eles vêm, preparam o café. Esse café é servido, as pessoas chegam um pouco mais cedo, conversam um pouco, tomam um café gostoso e depois então elas vêm para o culto. Todos os domingos isso é feito. Hoje de manhã nós fomos surpreendidos com além do pão e da manteiga e dos demais ingredientes que já há normalmente no café, uma irmãzinha aqui da igreja, uma pessoa muito simples, trouxe um cardápio indígena para a gente comer. Um tal de curau. Você sabe o que é isso, né? Um bolinho de milho delicioso. E ela veio com alegria no coração e trouxe, colocou ali na mesa e saiu espalhando a notícia para a gente, dizendo: olha, pastor, o senhor já comeu? É uma delícia. E eu então fui lá e comi. Vi naquele gesto daquela mulher uma tentativa de demonstrar amor a Deus e aos demais irmãos. Por isso a gente tem os grupos que se reúnem nas casas, que procuram de alguma maneira as pessoas se conhecerem, as pessoas terem contato, as pessoas conviverem umas com as outras, as pessoas ouvirem a história de vida um do outro, e assim as pessoas irem aprendendo a se reconhecerem, a se conhecerem, a quererem bem um ao outro, a entenderem um ao outro. Todos os sábados de manhã nós temos aqui na igreja um café dos homens. Vocês precisam ver como eles chegam aqui alegres, felizes, e vão conversando, e vão convivendo, e oram juntos, ouvem uma palavra, e saem animados. Começa às 7h, termina às 8h. São oportunidades que a igreja está oferecendo. Mas a igreja e o Evangelho, ele é uma oferta constante dessa possibilidade da gente aprender a demonstrar amor uns aos outros. E a razão
é porque cada vez mais nós percebemos que o mundo e a sociedade, e as pessoas, e as famílias, e até as próprias igrejas já não sabem mais demonstrar um amor uns aos outros. É verdade que por causa da nossa educação, por causa das nossas dificuldades, por causa da forma como fomos educados, muitos de nós temos dificuldades de demonstrar amor uns aos outros. Dificuldade de abraçar, dificuldade de beijar, dificuldade de conversar, dificuldade de colocar afeto, dificuldade de demonstrar as nossas emoções. Mas a realidade é que, além das nossas dificuldades pessoais, há uma disseminação no ambiente social que nós vivemos e na sociedade que nós vivemos, em não sermos pessoas interessadas uns nos outros, de não nos importarmos com o outro, de não nos preocuparmos com a pessoa, às vezes a própria pessoa com quem nós convivemos. Muitos de nós vamos nos tornando pessoas frias, encasteladas, fechadas, verdadeiras ostras que não se abrem para nada. Jesus diz que essa falta de amor, essa falta de foco na outra pessoa, seria um sinal dos fins dos tempos. Ele diz, por causa da iniquidade de muitos, por causa da iniquidade, a multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós vivemos hoje numa sociedade em que nós nos preocupamos com tantas coisas, absolutamente que não fazem a menor diferença na nossa vida e nos nossos relacionamentos diários. Nos preocupamos com um time de futebol, nos preocupamos com a Dilma, nos preocupamos com Lula, nos preocupamos com a Lava Jato, nos preocupamos com o Temer e nos esquecemos de quem está perto da gente. Não nos importamos, não nos preocupamos com os afetos naquilo que é básico. Não cuidamos do nosso coração, nem como nós nos sentimos em relação às outras pessoas. Não prestamos mais atenção no que se passa dentro do nosso coração e da nossa alma. E cada vez mais vamos nos esfriando na nossa observação uns dos outros. Nos anos passados, depois que voltei dos Estados Unidos, eu viajei bastante. E numa dessas viagens eu fui acolhido por uma família. E num determinado momento, na hora do almoço, a família toda reunida, o casal e mais alguns, nós nos sentamos ali e começamos a almoçar. E enquanto nós almoçávamos, havia ali umas crianças pré-adolescentes e um adolescentezinho por ali, 3 pessoas, mais o casal e eu, e naquele ambiente de almoço, e as pessoas foram abrindo o iPhone, o Skype, o Facebook, e foram abrindo aqueles aplicativos todos e conversando, e de tal maneira que foi havendo um certo silêncio ao redor da mesa, porque as pessoas não se conversavam, as pessoas não tratavam, não lidavam uma com a outra, não havia uma troca de olhares, não havia uma conversa, até a própria comida ia sendo abandonada e se esfriando ali, e eu olhando aquilo e ficando meio angustiado com aquela situação. Aí de repente o pai, para justificar aquela situação difícil, ele disse assim: olha, a minha filha, o senhor precisa ver como essa menina é inteligente, como ela tem uma inteligência incrível. Pastor, ela é tão jovenzinha, mas ela já fala com 9 pessoas ao mesmo tempo, só nesse aparelhinho que ela usa. E eu dei uma murchada assim, e fiquei pensando, essa criança já está tendo uma poligamia com os aplicativos. Não é possível que ao redor de um almoço a gente não possa mais sequer conversar um com o outro e olhar nos olhos uns dos outros. Há uma frieza nos relacionamentos,
Há uma dor no relacionamento das pessoas. A gente solitária, a gente sofrendo, a gente que convive conosco e nós não nos importamos mais com elas. Nesta noite, eu gostaria de, em nome de Jesus, te convidar para que você aprendesse com a palavra de Deus e com a pessoa de Jesus, como a gente pode demonstrar amor, ou por que nós não conseguimos demonstrar amor. Em primeiro lugar, a gente não consegue demonstrar amor, porque a gente tem um coração bloqueado. Nós temos uma quantidade tão grande de informações, tão imensa de informações, de tantas coisas que vêm de fora e vai entrando dentro do nosso coração, que nós não temos mais espaço para o outro ser humano. Nós não temos mais contato com as pessoas. Nós somos tão ansiosos e tão desesperados que a gente não tem mais espaço dentro da nossa alma para o outro. E aí a nossa mente vai selecionando e vai impedindo que as outras pessoas venham para dentro de nós. E nos impede da gente colocar o foco no outro. E nos impede também de nos tornarmos pessoas mais sensíveis. Aqui está Jesus, dizendo para eles: olha, eu vou morrer, eu vou dar a minha vida por vocês, eu vou para o Pai, porque indo ao Pai eu vou morrer na cruz, para que vocês possam ser lavados, purificados, e vocês sejam justificados, e assim eu possa voltar e morar dentro do coração de vocês. Ele está falando dele, da morte dele, mas os discípulos bloqueiam o coração, os discípulos não se importam, os discípulos não prestam atenção, os discípulos não estão se importando com Jesus. Eles queriam apenas se tornar pessoas importantes, eles queriam apenas acompanhar Jesus, porque eles entendiam que Jesus era uma pessoa boa, fazia milagres, poderia ser o rei. Os interesses deles não estavam no fato de Jesus estar morrendo, não tinham sensibilidade, nem para a morte e nem para a ressurreição de Jesus. Porque eles guardavam no coração as experiências egoístas deles, os traumas, as ofensas, as amarguras dos relacionamentos deles, as decepções com outros mestres, com outras pessoas. E assim somos nós, bloqueamos o nosso coração por causa das nossas experiências no passado, bloqueamos o nosso coração de ouvir a voz de Deus e ouvir o próximo, e perceber o próximo, porque trazemos no nosso coração as marcas, às vezes da nossa infância, às vezes do nosso passado, às vezes das nossas decepções com as pessoas, às vezes das nossas decepções na própria comunidade que participamos, e isso nos impede da gente perceber quem nós somos, e nos impede de perceber quem é o outro. E a consequência disso é que nós paramos e deixamos e desistimos de cuidar das outras pessoas. Aí você olha para o seu filho e você começa a achar que os problemas que tem na vida da outra família jamais acontecerá com o seu filho. Você começa a olhar para o seu pai e dizer: o pai dos outros pode ter problemas, mas o meu jamais terá. Você começa a não se importar em cuidar do outro. Você começa a olhar para a sua filha e observar as outras mocinhas e achar que aquilo que acontece com as outras mocinhas jamais acontecerá com a sua filha. Então você vai a deixando, não cuida mais dela, não abraça mais, não conversa mais, não diz e expressa o seu amor por ela. E ela vai ficando cada vez mais isolada, mais sozinha, mais abandonada, mais insegura, mais medrosa, procurando um ombro, um abraço de um pai. Ah, meu marido? Não tem problema. Que ele vá,
que ele faça o que ele bem entende, não importa, você para de cuidar dele, você começa a achar que jamais ele vai errar. Tome cuidado, preste atenção, este ser humano que está ao seu lado é um ser humano, é limitado, tem dificuldades, tem lutas, tem pecados. Você precisa cuidar dele. A sua esposa, você pensa, jamais, nunca terá problema. Jesus está dizendo assim: cuidem um dos outros, sejam sensíveis, percebam as dificuldades, enxergue o seu limite humano, enxergue o limite do outro. Aí nós começamos então a achar que por causa dessa quantidade de coisas que recebemos, e por causa dos nossos dramas de ordem pessoal, nós nunca vamos ter problemas, e as pessoas com quem nós convivemos nunca terão problemas. E isso vem tudo para o nosso coração, e vai nos angustiando, vai nos trazendo dramas, trazendo dúvidas, trazendo angústias. Aí, não sei se isso acontece com você, ou se já aconteceu, mas comigo já. De repente você começa a ficar triste, você começa a ficar preocupado, você começa a ficar mais ansioso do que um padrãozinho normal, e aí você vai ao médico, e você fala para o médico que você está preocupado, que você está sentindo alguma dor, que você não sabe direito o que é, e o médico faz aqueles exames que reviram o seu corpo inteiro, e você termina de fazer os exames, o médico te chama e diz: olha, eu não sei o que você tem. E você começa a viver esta vida angustiante de medo. É por isso que Jesus se aproxima dos discípulos e diz assim: vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, moradas para cada um de vocês, do jeito que vocês são, com as limitações que vocês têm, com os defeitos que vocês têm, com as lutas que vocês têm, com as dúvidas que vocês têm no coração, com as crises que você tem. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e é por isso que eu vou para a cruz, porque ao morrer lá eu vou preparar as muitas moradas para vocês. E todos vocês, se crerem em mim, se vocês acreditarem em mim, terão uma morada garantida na eternidade. E enquanto isso, enquanto eu preparo a morada para vocês, eu vou voltar para vocês, para morar no coração de vocês e preparar vocês para irem para lá, para viverem nessa eternidade. Creiam em Deus, creiam em mim, e enquanto eu preparo essa morada, vocês serão habitados por mim, e serão capazes de lavar os pés uns dos outros, de cuidar uns dos outros, de olhar um para o outro, de abraçar um ao outro, de perdoar um ao outro, porque eu vou morar dentro de vocês. Uma outra razão pela qual nós não sabemos demonstrar amor é porque a gente não sabe se desnudar. Nós temos dificuldades com isto. Jesus não teve vergonha de ficar nu. Na presença de Deus não há como você não ficar nu. As vestes são um símbolo, é um subproduto da queda. Adão, imediatamente após ele ter pecado, ele se vestiu. Adão ficou envergonhado. Aquilo que era natural se tornou antinatural. A intimidade que havia entre ele e Deus desapareceu. E ele teve que colocar roupas. Ele teve que se cobrir. E agora vem Jesus e tira a sua roupa e fica apenas com a sua roupa íntima. E vai ao encontro dos discípulos. E começa a remover a poeira dos pés dos discípulos. E ele diz: vocês já estão limpos. A única coisa que vocês precisam agora é que os pés de vocês sejam lavados. Porque apesar de vocês serem limpos e lavados,
vocês terão na vida de vocês dificuldades, empoeiramentos na alma, nas emoções, na consciência, nos pés. Vocês precisam ter a consciência de vocês lavadas todos os dias. Diante de Deus, todos devem ficar nus e todos ficam nus. A nossa humanidade é vista não é vista onde há super santidade. Essa religiosidade que você usa para esconder o que você quer, não há como ela se prevalecer diante de Deus. Ela é derrubada, ela cai diante de Deus. Deus só nos vê como nós somos de verdade. Deus não vê as coisas que você faz necessariamente. O que Deus vê é a graça dele. Ele só olha para nós através da pessoa de Jesus. Ele só olha para nós através da nudez de Jesus na cruz do Calvário. A nudez de Cristo na cruz cobre a sua nudez diante dele. É por isso que você só pode se apresentar diante de Deus com toda a inteireza da sua vida. Não há como você se apresentar a Deus de outra forma. É por isso que Jesus se curva e tira a sua roupa. Porque Ele quer expor a sua humanidade diante dos seus discípulos, para que eles aprendam a expor a sua humanidade diante de Deus e diante do próximo. A palavra de Deus ensina que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus com interesse de coração. A Bíblia diz que os nossos pensamentos são mal cheirosos. A palavra de Deus diz que as nossas palavras apodrecem. Eles são aquilo que contaminam a nossa vida e que nos impede da gente de enxergar ao outro. Quando você começar a ficar nu diante de Deus, confessar os seus pecados, quando você começar a tirar a sua roupa e mostrar a sua humanidade diante das pessoas que você convive, quando as pessoas começarem a perceber que você é frágil, quando as pessoas começarem a perceber que você é limitado, quando as pessoas começarem a entender que você é pecador, quando você começar a reconhecer diante das pessoas que você erra, quando você começar a pedir perdão para as pessoas pelas suas irritações, pelas suas agressões, pelas suas formas de tratar o outro com indiferença, quando as pessoas começarem a verem que você pede perdão pelas ironias, pelo tratamento maldoso que você dá a elas, quando seus filhos, filhas, marido, esposa, perceberem que você é um ser humano que não consegue ter controle na sua vida, quando eles começarem a verem isso e você começar a pedir perdão a eles por causa disso, eles vão começar a ver então uma vida de Cristo em você. Eles vão começar a enxergar a vida de Jesus em você. Para amarmos, a gente precisa mostrar a nossa humanidade ao outro. Em terceiro lugar, para demonstrar amor, nós precisamos nos submeter ao lava-pés da graça de Deus. Até alguns anos atrás, as doenças emocionais eram quase que desconhecidas. Os mais antigos parece que não sofriam dessas doenças que as pessoas têm hoje. Eu venho de uma origem muito pobre e eu nunca vi ninguém assim com uma depressão, que ficasse assim meses a pessoa deitada. Nunca vi. Aí quando fui chegando mais aqui para a faixa aí dos 25, 26, quando me tornei pastor, eu comecei a perceber que havia algumas pessoas que tinham determinadas enfermidades. Durante algum tempo, a doença mais comum emocional era a depressão. Depois da depressão começou a surgir uma outra doença, que era o pânico.
Aí depois começaram a explicar que tanto o pânico como a depressão era consequência da ansiedade. E eu comecei então a entender que essas doenças emocionais, elas parecem ser meio cíclicas na sociedade e no alcance das pessoas. Nos últimos anos, a doença que parece que todo mundo tem, e isso eu vi acontecendo lá nos Estados Unidos, é a bipolaridade. De tal maneira que uma grande parte das pessoas são bipolares. Elas são pessoas que justificam as suas irritações, seus nervosismos, seus gritos, suas agressões, sua forma de tratar o outro como sendo bipolar. Mas a bipolaridade não é coisa nova, ela sempre existiu. Sempre existem pessoas sanguíneas, pessoas rancorosas, sempre existem pessoas que alternam entusiasmo e tristeza, sempre existem pessoas que se alegram e daqui a pouco elas se entristecem, sempre existe alguém assim, e Pedro era assim, ou era 8 ou era 80, ele era capaz de andar nas águas e dizer que confiava em Jesus, e de repente ele afundava, ele era capaz de dar a vida por Jesus, de repente o negava. Ele era capaz de reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, e de repente Jesus tem que repreendê-lo e dizer para Satanás se afastar dele. Ele era capaz de dizer que ia morrer por Jesus, daqui a pouco ele negava a Jesus Cristo. Esse era Pedro, e aqui nesse texto aparece de novo essa bipolaridade. A primeira, quando Jesus se aproxima, ele diz: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Porque Pedro tinha na sua cabeça e na sua mente de que ele não deveria permitir que Jesus lavasse os pés. E Jesus então se aproxima dele e diz: você já foi lavado na sua consciência e na sua alma, mas você é um ser humano que empoeira os seus pés. Você tem problemas, você já está lavado, reconciliado, limpo, banhado. Se você vive de uma forma arrependida, Pedro, você tem os frutos desse arrependimento na sua vida, você já está limpo, você já está purificado. Mas Pedro não acreditava que estava. Pedro não acreditava. E assim somos muitos de nós. Nós afirmamos em algum momento que cremos em Jesus. Nós afirmamos que confiamos nele. Nós afirmamos que temos a salvação. Mas todo dia há uma angústia dentro de nós. Todo dia nós nos alegramos. Todo dia nos entristecemos. Todo dia dizemos e acreditamos que vamos para o céu. E todo dia nos angustiamos e morremos de medo de morrer. Todos os dias. A palavra de Deus ensina: quem é limpo, já está limpo. Quem é banhado, já está banhado. Quem crê em Jesus, já tem a vida eterna. Quem está na graça, já está na graça. Quem está em Cristo, está em Cristo para sempre. Não há mais como separar, nem a morte nos separará do amor de Cristo. Você precisa crer. Porque quando você crê, você vai se tornando uma pessoa mais leve. Você não precisa mais de fazer demonstrações ritualísticas. Você não precisa mais dessas repetições mecânicas. Você não precisa mais dessas trocas. Agora você tem Jesus no coração. Ele é seu. Ele faz parte da sua vida. Ele mora dentro de você. E você vai se tornando mais sensível a Deus e ao próximo. E as bipolaridades vão desaparecendo da vida. Uma quarta razão pela qual nós não demonstramos amor é porque nós somos muito religiosos. A religiosidade implica em a gente se apresentar a Deus, e a gente se mostrar a Deus, e a gente buscar uma justiça própria. A religião nos impõe a essa condição de autoafirmação diante de Deus.
Pedro, quando ele viu que Jesus estava se aproximando, ele imediatamente raciocinou, é a minha interpretação: eu não vou ser igual aos demais discípulos que Jesus está lavando os pés. Eu vou ser mais humilde. Eu vou mostrar para Jesus que eu sou um cara humilde. Então, eu vou me apresentar a Deus com essa minha humildade. Eu não vou ser igual a esses. Eu nunca vi um sacerdote fazer isso. Eu acho que isso aí é um teste que Jesus está fazendo com os discípulos. E Ele está querendo saber quem que é mais humilde. Isso era uma falsa humildade. Paulo diz que o fim da lei é Cristo. E nós, enquanto religiosos, enquanto pessoas que afirmamos que cremos em Jesus, temos sempre que estar fazendo alguma coisa para Deus, por medo de Deus. Pedro tinha algo para mostrar, parecia ser humilde, queria mostrar que era humilde, e o tempo todo o Evangelho combate isso, a essa falsidade, a isso que cobre a nossa impureza, a isso que cobre os nossos pés. Enquanto isso, a religião, ela impõe essa coisa de você tentar lavar os seus pés por você mesmo. É por isso que as pessoas preferem fazer coisas aparentemente para Deus, do que propriamente ir até Deus, confessar pecados e mostrar os pés sujos para o outro e pedir a ajuda do outro para lavar. Os pés sujos de poeira, meus irmãos, tem a ver com o nosso caminhar diário. Todos os dias nós nos iramos, todos os dias a gente tem rancores, todos os dias nos irritamos, todos os dias nós temos pensamentos impuros, e nós precisamos ir até Deus e pedir que Ele lave os nossos pés. Todos os dias nós pensamos loucuras, pensamos besteiras, todos os dias temos desejo de agredir, todos os dias aparecem ironias no nosso coração, todos os dias nós julgamos aos outros, todos os dias tratamos um ou outro com preconceitos. É por isso que Jesus diz: vocês precisam lavar os pés todos os dias, porque todos os dias nós erramos e pecamos. E ele diz mais, ele disse: esse é o sinal de que vocês estiveram com Deus, se vocês vos amarem uns aos outros e cuidarem uns dos outros. Irmãos, definitivamente, entendam, não é o nosso amor, não é o que fazemos, não é o que apresentamos a Deus que nos sustenta. É o que Deus faz por nós, é o que Ele fez na cruz, é o amor de Deus que nos sustenta. Não foi você que deu a Deus a sua vida, foi Ele que deu a vida por você. Todos nós precisamos desta bênção da graça de Deus. Para encerrar, Jesus diz assim para os discípulos: compreendeis o que eu fiz? Vocês precisam fazer uns com os outros. Façam o que eu fiz. Cuidem um do outro. Lave os pés uns dos outros. Porque não é possível você mesmo lavar os seus pés. Lave os pés dos seus irmãos. Lave os pés das suas irmãs. Lave os pés dos seus filhos. Lave os pés da sua esposa, lave os pés do seu marido, lave os pés dos seus pais. Apenas lave, não precisa perguntar nada, apenas lave os pés, que assim vocês estarão cuidando um do outro. Apenas seja um alívio, apenas seja uma bênção, apenas ajude ao outro a superar, a tirar da sua vida as tristezas, a tirarem das suas vidas as aflições. Apenas ajude as pessoas a tirarem a angústia na qual elas vivem. Ajudem.
Não pense, essa pessoa está passando por isso aí, por esse tipo de problema, esse tipo de pecado. Eu já passei por isso. Já superei, não tem problema, também vai passar. Não seja assim. Seja sensível. Não coloque-se como superior, como mais santo, como melhor. A cura para o seu coração vem quando você confia em Jesus e quando você começa a expor os seus pés e quando você começa a acolher os pés dos outros para ser lavado. É humildade oferecer os pés ao outro para lavar. É humildade mostrar a quem nós convivemos as nossas limitações, os nossos medos, os nossos temores, as nossas aflições. Certa vez eu estava viajando daqui para Londrina, ainda na época em que era uma pista só, e preocupado em chegar rápido no meu compromisso, a Edna estava comigo, e de repente, aquela subida ali, depois do pedágio, ali antes de Mandaguari, veio um carro, um caminhão na minha direção, e eu então, para desviar do caminhão, eu fui para o acostamento, o carro deu uma balançada, e eu dei uma rodada, eu tive muita dificuldade para controlar o carro, e finalmente o carro voltou para a pista, e a gente andou mais algum tempo. Aí eu falei, Edna, eu vou parar aqui no posto um pouco. Aí ela perguntou, por que você vai parar? Eu falei, eu vou parar porque eu preciso abastecer. Aí ela deu uma olhadinha assim no tanque, o tanque estava quase cheio. Aí ela disse assim para mim, você está com medo? Eu falei, medo do quê? Você ficou com medo, Naamã? Eu falei, medo do quê? Imagina, um Ayrton Senna desse que vai ter medo? Eu não queria confessar a minha limitação para minha esposa. Você entende o que eu estou falando? Homens, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Exponha a sua limitação. Comece em casa. Diga os temores que você tem, para que a outra pessoa possa lavar os seus pés. Mulheres, vocês estão entendendo? Exponha o temor de vocês, para que a outra pessoa possa lavar os seus pés. Que o Senhor nos dê a graça de sermos capazes de expor os nossos pés. E que o Senhor nos dê a bênção, o privilégio de encontrar alguém para acolher os nossos pés empoeirados. Nessa noite nós vamos participar da ceia. Daqui a pouco. Muitos não estão aptos para participar da ceia. Como Judas. Vão sair daqui indiferentes. Porque o coração e a alma deles está com foco lá fora. A cabeça e o coração de Judas é tomado pelo lucro. Muitos vão sair daqui como Judas, magoados, angustiados. O milagre da ceia não é transformar o pedaço de pão em Cristo. Isso é religião. O milagre da ceia é transformar a sua mente, a sua vida, os seus pensamentos maldosos em graça de Deus. O milagre da ceia é transformar os seus julgamentos preconceituosos a respeito de você mesmo e a respeito dos outros em acolhimento. O milagre da ceia é mudar essa discriminação e essa forma que você tem de tratar os outros em inclusão. O pão só vai ser alimento, vai para o estômago, mas o entendimento da palavra de Deus e a vida de Jesus vem para o coração,
E se ela vier, a sua vida vai ser transformada. O seu olhar para o outro vai mudar. A sua percepção do outro vai mudar. A sua compreensão da pessoa que está aí ao seu lado vai mudar. Deixa eu aproveitar e te apresentar a pessoa que está aí do seu lado. Talvez você não conheça, apesar de conviver com ela há muitos anos. Deixa eu só lembrar para você. Isso está em todos os manuais por aí. Essa pessoa que está aí do seu lado, havia 1.650.000.000 de possibilidades dela não ter vindo ao mundo. Mas por um milagre, Deus a escolheu e Deus a trouxe ao mundo. Durante aqueles 9 meses em que ela foi sendo formada na barriga da mãe, sabe o que aconteceu? Havia ali uma química que foi ajustando essa pessoinha. E foi por isso que ela ganhou esses olhinhos que ela tem. Foi por isso que ela ganhou as cores que ela tem. Foi por isso que ela ganhou esse jeito que ela é. Essa pessoa que está aí do seu lado, foi essa pessoa criada por Deus. E que Deus, na graça dele, sem que você soubesse, colocou ao seu lado. Desde a eternidade, Deus a escolheu para você ser bênção na vida dela e para você ser abençoado por ela. Está vendo esse menino que é seu filho, essa mocinha que é sua filha? Foi assim também. Mas Jesus fez mais por ela. Não só trouxe a existência, mas lá na cruz Ele deu a vida para tirar ela do mundo, das mãos do inimigo, da sala de espera do inferno. Porque todos nós já estávamos lá, mas Deus na sua graça foi lá e a escolheu. Sabe quem é essa pessoa? Essa aí que está do teu lado. Dá uma olhada para ela. É essa pessoa. Deus fez mais do que isso. Foi ao Pai, foi aos céus e voltou. Sabe para quê? Não foi para ficar do seu lado, não foi para fazer você ser mais feio ou mais bonito, mas foi para morar dentro do seu coração, para habitar dentro do seu coração, para fazer você gente mais amável, para fazer de você gente mais bondosa, mais amorosa, mais paciente. Aí você está olhando aí para mim e fala: pastor, mas quando é que isso vai acontecer na minha vida? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei quando nem como. Para você se tornar uma pessoa bondosa, amorosa, perdoadora, você precisa de ter uma revelação de Jesus. E para ter essa revelação, eu não sei explicar isso. Eu só sei contar uma história. E eu quero contar para você rapidinho. Um dia Jesus estava assim, no meio de uma sala cheia de religiosos que sabiam tudo da Bíblia. E quando eu terminar essa história, se você é um filho de Deus, você vai saber que você é filho de Deus. E Jesus então percebeu que aqueles religiosos ficaram bravos com ele. Ele então resolveu sair dali e chamou os discípulos enquanto ia para a praia para pegar um barquinho. Ele perguntou assim para os discípulos: o que a multidão diz que eu sou? E os discípulos responderam: eles dizem que o Senhor é Moisés, que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista. Então ele se virou para os discípulos e disse assim: e vós o que dizeis que eu sou? E eles não responderam nada, fizeram silêncio. Mas um deles disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você é um filho de Deus, você já está confessando isso aí no seu coração. Você está dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus disse assim: não foi carne, não foi a sua inteligência, não foi a sua razão, não foi a sua sabedoria, mas foi o Pai que o revelaste. Nesta noite, Jesus está dizendo assim: abra o seu coração para mim, deixa eu entrar dentro de você. Eu quero revolucionar a sua vida, eu quero curar você, eu quero lavar você com meu sangue, eu quero lavar os seus pés todos os dias, para você se tornar um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. E eu quero encerrar te fazendo um convite para você orar comigo. Feche os seus olhos. Senhor, ore comigo se você quiser. Era como se eu estivesse no seu lugar. Ore assim e diga: Senhor Jesus, eu tenho os meus pés sujos ao longo da minha caminhada, porque eu erro. Às vezes eu perco o controle, às vezes eu bloqueio o meu coração para o outro. Senhor, eu quero te pedir então que o Senhor transforme a minha vida. Às vezes eu fico tão assustado, às vezes eu tenho medo. Peço que o Senhor venha para dentro de mim. Peço que o Senhor mude o meu coração, a minha vida. Vem, Senhor, morar em mim. Faz morada no meu coração. Transforma a minha vida. Traz cura para a minha vida, Senhor. Tira este medo que eu tenho de mostrar os meus pés. Senhor, levanta alguém no meu convívio que queira cuidar, que se importe comigo, que cuide dos meus pés. Conduz, Senhor, a minha vida de uma forma nova e diferente. Entra no meu coração, Senhor, para que eu seja capaz de amar as pessoas com quem eu convivo. No nome de Jesus. Amém e amém.